objetivo era ter o processo de expansão da consciência, a abertura dos meus canais espirituais, conhecer os mestres da grande fraternidade branca, que são os responsáveis por este trabalho. Eu sou simplesmente um instrumento que faço com que, né, todas essas informações se precipitem para o mundo físico, mas, na verdade, assim, o encontro com a minha própria alma fez a minha vida mudar totalmente, né? Eu era uma pessoa que aparentemente era feliz, mas existia, como eu disse anteriormente, parecia que eu tinha algo muito grande para fazer e eu não sabia o que era, né? E à medida que isso tudo foi acontecendo, a cada momento eu via que, nossa, era isso que eu tinha para fazer, nossa, era isso que eu tinha para fazer, né? E a finalização, o processo real de finalização que veio, né, na companhia da Maga e do Eduardo, que são os meus amigos de Rio Negrinho, que de novo me trouxeram uma energia de família, né? Uma família de alma que eu sei, né? Uma compreensão absoluta também dos meus processos e que me orientam também, apesar de serem meus alunos, né? Tem muito conhecimento como alma, são professores de yoga. Então, na verdade, a finalidade de tudo isso eram os florais libertários, né? Claro, na minha trilogia, chamada Tornando-se Luz, as minhas experiências todas estão relatadas. Ali também, obviamente, as pessoas se beneficiam muito, se identificam muito com todos os dramas que eu passei, que é uma luta do ego com a alma, né? E coisas que eu não queria ver, e coisas que eu não queria fazer, e que fui sendo obrigada, né, de certa forma, a fazer, porque não tinha outro caminho, né? As pessoas se identificam e quem já leu diz, meu Deus, não sei como você conseguiu passar por tudo isso, né? Uma pessoa me disse, se eu tivesse passado por tudo isso, o meu cérebro teria torrado. Eu tinha muitas vezes essa sensação, né? De que eu não ia dar conta, como muitas vezes eu ainda tenho, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, as coisas não vão acontecer, né? Aí todos os medos do campo de concentração aparecem, de me expor, né? A certeza de ter que expor a minha história era o que me movia no período em que eu estava escrevendo a minha história, de 1998 a 2000, 2001 até que eu escrevi, né? E depois, com as dificuldades que foram vindo, e eu que não fazia a ligação entre uma coisa e outra, eu muitas vezes achei, não, esses livros eu vou morrer e alguém um dia vai descobrir, não tem nada a ver. Quando o plano espiritual em 2013 fez a junção para mim, porque eu fui conduzida o tempo todo no escuro, né? E só em 2013 realmente isso se fechou, eu disse, meu Deus, né? E agora? Passei a enviar a trilogia para editoras, achei que uma grande editora iria publicar os meus livros, de Portugal inclusive, mas ela era uma editora por demanda, quer dizer, você mesmo que paga o seu livro, e isso não aconteceu e não aconteceu até hoje, né? Eu resolvi começar a divulgar com pessoas, com pacientes, com pessoas que eu atendo, e eu, né, produzo os livros em, como se diz, no computador mesmo, de uma forma semi-profissional. Agradeço demais a minha amiga, minha filha postiça, Karina Damasceno, a minha designer gráfica de tudo, de capa de livro, Tornando-se Luz, de todas as capas dos florais libertários, de todas as etiquetas, né? Então, de lacre, de tudo. Tudo que eu já fiz na vida, a Karina vai atrás. A gente tem uma conexão de alma muito forte e eu penso, ela traduz, já que eu não tenho essa habilidade, né, de designer, estou me arriscando aí agora na página do Facebook, Tornando-se Luz. Então foi isso, assim. Aí em 2013, quando eu percebi, né, que tudo isso estava tudo junto, agora o meu grande propósito é conseguir
situações, essas experiências, divulgar o repertório, né, para o mundo, né? Porque eu sei que é algo que pode beneficiar o mundo todo, o planeta. Estamos no momento, né, de ascensão planetária, no momento de transmutação kármica, coletiva, né, onde todas as pessoas estão passando por situações dos seus passados, né, nada que ficou guardado, que ficou esperando para ser limpo do passado, nada disso vai sobrar, né? Quem estiver pronto para seguir no padrão energético, vibracional, consciencial da nova Terra, da nova era, né? Da idade de ouro da Terra, tem vários nomes aí, vai seguir junto com a Terra. Então é muito importante que esse repertório seja difundido, né? A gente tem aí não muito tempo para que esse período de grande transmutação se encerre. Estou falando isso dentro de uma visão cósmica, tá? E então os florais libertários têm que fazer a sua função, tornando-se luz, tem que fazer a sua função. Por isso eu já tinha tido uma orientação espiritual de fazer uma entrevista também, mas não tinha dado muito ouvidos, né, deixando os medos sempre falarem mais alto, e aí eu aceitei quando você me convidou para essa entrevista, né, e que bateu justamente também com a orientação que a minha amiga Paula Fernandes, minha irmã de alma, minha alma gêmea também, lá do Rio de Janeiro, terapeuta floral, e a gente se conheceu pela internet, até hoje a gente só se conhece pela internet, por telefone, nunca nos vimos pessoalmente, já tem 3 anos de amizade, e assim que também ela me dá uns puxões de orelha de vez em quando, né, e uma coisa fantástica, porque a gente ficou amiga virtual, e depois um dia eu disse, deixa eu fazer sua numerologia, ela deu o nome inteiro, ela é minha alma gêmea também, alma 11, eu sou alma 11, né? E então as conexões vêm assim, né? Hoje o mundo virtual facilita muito, eu acho que a gente tem condição realmente de encontrar grandes amigos virtuais, que são realmente irmãos de alma, né? E que por isso eu resolvi, então, aceitar fazer essa entrevista, que isso vá ao ar, contando toda a minha história, que isso possa ter uma repercussão e realmente ajudar outras pessoas, né? Os florais libertários também, depois que ele ficou todo estruturado, né? O plano espiritual me falou que ele trabalharia em 3 níveis de atuação, né? O primeiro nível, vamos dizer que é o momento que nós estamos vivendo, nós demos o nome de liberação e reparação de antigos sistemas de crença. O que é isso, né? Na verdade, a gente, quando nasce, é sempre colocado dentro de uma sociedade, é colocado dentro de uma família, e nós vamos absorvendo esses padrões, né, esses sistemas de crença que fazem parte dessa sociedade ou dessa família, né? E nem sempre os padrões que a sociedade está ou que a nossa família se encontra são os mais adequados para nós. E muitas vezes a gente continua agindo, se comportando e pensando de uma maneira que para nós já é, vamos dizer assim, ultrapassada, né? Já não condiz com o nosso momento evolutivo. Então, as essências que pertencem, né, que atuam neste primeiro nível, vão fazer a função de resgatar um pouco dessa essência, né, que muitas vezes são seres que já têm uma espiritualidade mais desenvolvida até do que a sua própria família, né? Muitas vezes se vê tolhido nessa expressão dessas potencialidades que esse ser traz no mundo, né? Na sequência, no segundo nível de atuação, as essências fazem a ativação do corpo de luz. E nesse processo de ativação do corpo de luz é onde acontece a lembrança de vidas passadas, né? Meio que, na verdade, a gente divide as coisas
como em tudo que a gente faz didaticamente, né? Somente didaticamente, porque as coisas se processam todas ao mesmo tempo. Então, nós estamos limpando um sistema de crença ou limpando um karma, né? E ao mesmo tempo já estamos ativando o nosso corpo de luz e ao mesmo tempo estamos nos lembrando de coisas que nos amarram, né? Ainda na vida presente, trazidas de vidas passadas, né? Então, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. O único nível que eu acho, né, que é o terceiro nível, que acontece um pouco em separado e que, na verdade, talvez esse nível seja um nível que vai acontecer ainda daqui a algum tempo, né? O terceiro nível diz a reintegração ao todo, retorno ao mundo de origem. Né? O que significa isso? Quando o planeta Terra começou a ser colonizado, né, e que nós começamos o nosso processo evolutivo, especialmente após o afundamento da Atlântida, né, para quem conhece todas essas histórias, vieram ao mundo terreno seres de outros orbes, né, seres de outros planetas, de outras galáxias, que vêm ajudar o ser humano no seu processo de evolução. Então, esses seres, eles precisaram, né, reduzir, assim como Jesus fez, reduzir a sua estrutura vibracional para que pudesse conseguir permanecer no planeta Terra, né? E se adequaram a uma densidade do planeta que não tem a ver com o seu mundo de origem, né? Então, como esses seres que estão aqui durante esse ciclo todo evolutivo, isso são muitos milhares de anos, né? Não é um ano, nem 100 anos só, como esses seres vão fazer para retornar ao seu mundo de origem? Então, nós temos no nosso repertório essências que vão gradativamente recuperando esta estrutura do seu mundo de origem, para que esse ser, né, possa, no momento até do seu próprio desencarne, conseguir estar adequado energeticamente, né, e para ir para o plano espiritual e provavelmente continuar aí essa reestruturação para que possa ir para o seu mundo de origem. Então, é um resgate, né, como se esse terceiro nível fizesse o resgate dos trabalhadores da luz, dos missionários da luz que estão encarnados no planeta Terra. Isso é uma coisa muito bonita, eu acho, né? Uma coisa muito linda que veio como missão do repertório libertário e que talvez não seja entendido ainda neste momento, né? Quando as essências vinham para mim, especialmente as essências compostas, né? Que foram totalmente canalizadas, e vinha a canalização, eu não entendia nada, eu falava, meu Deus, o que é isso, né? Acho que eu estou recebendo alguma coisa que não tem nada a ver, né? Não tem nada com nada. Depois que foi feita essa divisão por níveis, é que eu acabei entendendo, então, a função dessas essências, né? E acho um trabalho extremamente grandioso, né? Recuperar os trabalhadores da luz, depois de tanto trabalho, de tanto sofrimento aqui nesse planeta, para que eles possam ir minimamente estruturados e equilibrados de volta para o seu verdadeiro lar, né? Eu passei por tudo isso há quase 20 anos atrás, né? O ano que vem é 2016, foi em 98, o ano que vem dá 18 anos, né? Então, assim, naquela época, eu talvez tenha sofrido muito mais, porque era um processo que não era conhecido, né? E hoje é um processo já conhecido, porque muitas pessoas estão passando por isso, né? Por conta desse processo de transmutação kármica coletiva, né? As pessoas vão cada vez mais passar por processos semelhantes, né? Lembranças de vidas passadas, coisas que vêm do corpo, encontros com pessoas do passado que precisa integrar
alguma coisa para que a energia da pessoa possa seguir adiante, coisas do nosso passado, desta própria vida, né? Eu tive uma função, além de, vamos dizer, individual, de resgate da sombra da minha mônada, né? Os santos tinham uma sombra que ficou reprimida, sombra no sentido espiritual, né? Porque quando eu quero só colocar aquilo que é bom, que é bom, que é bom, eu nego o meu lado agressivo, o meu lado que discorda, né? Então, por exemplo, a questão da sexualidade é algo que eu trago muito no meu livro, mas como nesta vida eu vim equilibrar a questão da sexualidade, né? Então, por conta disso, ela aparece tanto nos livros, eu também fui entender depois, né? Mas a sombra, ela está presente na nossa vida, determinando os nossos comportamentos e precisa ser resgatada, seja a sombra individual, seja a sombra da nossa mônada, seja a sombra da humanidade, né? Hoje a gente está vendo atrocidades acontecendo no mundo, né? E também o objetivo desta entrevista, desta gravação, é que este depoimento consiga tocar o coração das pessoas, porque tudo que se passa, toda marca, um dia vai precisar ser resgatada, né? Precisar ser cicatrizada. E as marcas das guerras, de torturas, de sequestros, não são fáceis de ser resgatadas. Eu digo por mim que tenho todo esse conhecimento, sou uma pessoa privilegiada nesse sentido. Até hoje luto com as marcas do campo de concentração. Então imaginem as pessoas que passam sem saber nada sobre isso, o quanto de interferência sofrem nas suas vidas e não conseguem, né, caminhar e ter uma vida em equilíbrio, né? Então, o que eu posso dizer? Procurem profissionais que estejam capacitados a te ouvir. Sigam a sua alma, sigam a orientação que vem de dentro. Quanto mais a gente vai se abrindo para essa espiritualidade, mais a condução vem vindo, né? Eu tive grandes revelações até me reconhecer como uma discípula da grande fraternidade branca, com este compromisso de resgate individual, de resgate da mônada, né, de trazer algumas revelações no sentido das vidas passadas do meu mestre, que é o mestre Kutumi. Depois de um tempo, quem se apresentou como mestra, a mestra Kuan Yin, né, a minha vida toda, a minha obra toda, o meu trabalho todo está vinculado ao trabalho do conselho kármico, né? Provavelmente, se tudo der certo, esta, segundo eles me informam, pode ser a minha última vida encarnada. E eu acredito que eu vá, com esse trabalho, com todo esse gabarito que eu acabei tendo, né, na questão kármica, trabalhar no plano espiritual, no conselho kármico, ajudando as pessoas que ainda permanecerem encarnadas. Segundo me dizem, nós teremos ainda esse processo de grande expurgo e transmutação por aproximadamente 200 anos, até que realmente a energia da nova era esteja implantada. A partir dali começa uma nova fase, né? Com a sobrevida maior que nós temos hoje por conta do avanço da medicina, de todas as tecnologias, 200 anos dá quase 2 vidas, né? Então, assim, não tem muito tempo para as pessoas se trabalharem, né? Nós estamos nos momentos finais desta transição, né? Então, todas as técnicas que forem possíveis, toda ajuda em termos terapêuticos que for possível, que profissionais que tenham compreensão do karma, né, possam atuar no sentido de ajudar todos os seres que estejam prontos a fazer esta transmutação e fazerem a sua ascensão pessoal, para que possam acompanhar a ascensão do planeta Terra. Na verdade, é esse o grande objetivo, né? Eu, como uma representante da grande fraternidade branca, o único objetivo é esse. Os louros são todos da
da grande Fraternidade Branca, a quem eu agradeço profundamente, porque esse contato com os mestres me trouxe o meu propósito, me trouxe alegria, me trouxe a transmutação dos desejos suicidas, me trouxe a fé que faltava, todas as repercussões que eu tive no campo de concentração até morrer de fome. Então, eles são os grandes responsáveis e os grandes mentores de todo esse trabalho. A eles a obra não é minha, eu sou só uma representante, né? Então, o conselho que eu dou é esse, que todas as pessoas que estão do meu lado, né, que hoje, por exemplo, eu tenho a Bernadette, a minha grande amiga, minha irmã de alma, também junto comigo nesse trabalho, e vai me ajudar a divulgar cada vez mais os florais, né? Com ela eu faço um trabalho já voluntário num centro chamado Instituição Beneficente Angelina Quinta de Moraes, onde a gente faz a distribuição gratuita em torno de 300 vídeos por mês de florais, né? E cada vez expandindo mais, porque as pessoas sempre se beneficiam e contam para outras pessoas, e mais pessoas vão buscar o tratamento com os florais lá. E que todas essas pessoas, né, você, a Karina, agora a Magá, para que as pessoas possam ser beneficiadas e que façam a sua limpeza, é isso que precisa, né? É isso que o momento hoje pede.